Começo por cumprimentar as pessoas que nos vêm lá em casa. Boa noite. Gil, boa noite. Boa noite aos colegas aqui de painel e à colega. O JPP não participou no almoço por uma razão muito simples. Não é nada de especial, portanto era um almoço ao qual fomos também convidados, ao menos o líder parlamentar, só que o Sr. Presidente da República, há 3 anos que o Juntos pelo Povo aguarda por uma audiência, que foi pedida há 3 anos ao Sr. Presidente da República e nem se dignou responder. Ou seja, neste momento, nós pedimos uma audiência ao Sr. Presidente para tratar de assuntos relacionados com a Madeira, para tratar de assuntos que dizem respeito aos madeirenses e aos porto-santenses. E o Sr. Presidente da República praticamente ignorou esse nosso pedido de audiência. E agora, vem-nos convidar para irmos para um banquete comer. Claro, é óbvio que a nossa resposta teria que ser negar, ou seja, teria de dizer que não. Estamos disponíveis para trabalhar primeiro e, eventualmente, depois, podíamos então, depois do trabalho feito, digamos, podia haver ali um convívio, mas primeiro trabalhar. Depois, ou seja, foi um sinal que quiseram dar ao Presidente da República. Exatamente, é um sinal que o Sr. Presidente já vem prometendo. E na altura, eu lembro-me que já há uns anos atrás o Sr. Presidente disse que ia receber todos os partidos, ia tratar todos os partidos por igual, ia receber-nos a todos. Lembro-me numa intervenção até na Assembleia Regional, em que o líder parlamentar, na altura o Elvio, penso que foi no 1º de junho, houve em que esteve presente o Sr. Presidente da República, já não me recordo bem qual foi, e sei que foi abordado o assunto e o Sr. Presidente disse que iria receber-nos de certeza absoluta. Até hoje estamos a aguardar para essa recepção, essa audiência, que ainda não aconteceu. Daí que a nossa forma de manifestar ao Sr. Presidente da República que nós estamos satisfeitos com este não dar resposta, no fundo, ignorar, no fundo, o nosso pedido, foi recusar esta ideia. E já agora, no 10 de junho, imagino que foram convidados para estar presentes também nas cerimónias que vão acontecer ali na Praça da Autonomia. Pergunto-lhe se nessa altura vão reconsiderar e vão às comemorações ou eventualmente também podem não ir. Nós ainda não decidimos, estamos ainda a analisar, mas são realidades diferentes. Portanto, daí que uma coisa é a celebração do 10 de junho, um evento que foi descentralizado e bem para se realizar aqui na Madeira. Embora todo o aparato, tudo aquilo que está a acontecer à volta, não sei se havia necessidade deste aparato, desta forma de celebrar, tendo em conta a conjuntura e a situação de pandemia que nós vivemos. Devo dizer que o ano passado foram apenas um evento com 6 pessoas. O Sr. Presidente da República convidou 6 elementos para comemorarem o 10 de junho. Desta vez alargou-se o evento, portanto transformou-se assim quase num mega evento, mas isso, a questão de nós estarmos presentes, ainda vamos ver, portanto... Ou seja, ainda podem dar falta de comparência também a esta iniciativa. O exercício da atividade política na Madeira, subscreve esta crítica de António Costa, dizer que na Madeira é difícil fazer política? É difícil, mas não é impossível. E o exemplo que o Sr. Deputado Carlos Rodrigues estava a dizer há pouco de Santa Cruz, e eu falo por experiência de Santa Cruz foi difícil, foi extremamente difícil fazer política e mudar, mas também devido à persistência das pessoas, do movimento, e devido ao sentimento e à necessidade que as pessoas sentiram de mudar, provocar a mudança, daí que é difícil fazer política, mas não é impossível. Claro que, se nós pensarmos 42 anos o mesmo partido político a governar uma região, há uma tendência óbvia de criar mecanismos de controlo, de mecanismos para se prolongar ou para se manter no poder. Isso é óbvio, portanto, todo o ser humano e durante os anos que nós tivemos o Dr. Alberto João Jardim e agora com o Dr. Miguel Albuquerque, portanto, são pessoas que têm a sua ambição de se manter no poder. Sempre tiveram e continuam a ter, portanto, é algo que é óbvio do ser humano, é uma apetência pelo governar, pelo poder. Depois, agora, os mecanismos que se utiliza para fazer isso, para se manter no poder, é que podem ser aqueles que não são os mais corretos nem os mais transparentes. E aí a crítica de se dizer que muitas formas por exemplo, e falava-se aqui na questão das Casas do Povo, recentemente o Sr. Vice-Presidente criticava o oferecer uns cabazes, subsídio à dependência, mas devo lembrar que é exatamente isso que o Governo fez durante muitos anos, tem feito e continua a fazer.
com os apoios por parte da Segurança Social, portanto, e os apoios, neste caso, das Casas do Povo, que é vergonhoso, por exemplo, quando se vai pensar que há um apoio dado financeiramente em dinheiro vivo. Isto é quase que uma troca, toma lá o dinheiro e dás-me o voto. Claro que no momento da votação, o que é que as pessoas vão fazer? Vão sentir, ou inconscientemente ou conscientemente, vão sentir uma espécie de dívida para com aquele que lhe deu aquele donativo. Precisamente é que o nosso papel é sermos exigentes, ao fazer com que as pessoas sejam exigentes naquilo que deva ser a sua vida. Porque a sua vida não pode estar dependente nem de um cabaz, nem de estar dependente de um subsídio. Estar de água ou vinho... Supera na mão. Isso é, no fundo, governar de acordo com os interesses e de acordo com o vento. No fundo, é uma cana agitada pelo vento, como diz o povo. Incrível. E há outra questão que é... E há outra questão que é... Não acredito. As pessoas ao longo de anos... E o seu partido, e o presidente do seu partido é que não alterar uma coisa, uma derrota nas regionais. Por exemplo, pensarem que tinham que votar no PSD para não perderem a reforma, porque a reforma era dada pelo Dr. Alberto João Jardim. Ora, isto é o cúmulo. Estamos a recuar muito no meio destes, é fácil de fazer política. Não era fácil, nem é fácil. Por isso é que eu digo, os mecanismos que se utilizam para se manter no poder é que são aqueles que são, não são os mais corretos, são incorretos e são inaceitáveis. Penso que sim, porque acho que é um papel que eventualmente pode o Sr. Presidente da República ter, é mediador, mas no sentido de ser alguém que consiga trabalhar para o consenso, o consensual, e acho que nesse sentido deverá tratar os partidos políticos por igual. Primeiro, ponto 1, e que deve ser isto... E aí voltamos à questão inicial. Voltamos à questão inicial, Gil. Isso eu queria dizer, por exemplo, e vou só dar mais um exemplo em relação àquilo que eu falei no início, por causa da forma de tratamento em relação aos Juntos pelo Povo. Eu sei que o Sr. Presidente da República foi ao caniço, e fui ao caniço, ou vai ao caniço agora, e nem o Presidente da Câmara não foi informado da sua visita ao caniço. Portanto, há aqui uma falta de consideração. Deve Isto é só outro exemplo. Do Governo Regional. E depois, claro, também convidar os Presidentes de Câmara para um almoço da manhã, portanto, que vai-se realizar amanhã. No fundo, parece que é a tentar quase comprar as pessoas pela refeição, pela comida. Mas eu gostava de voltar um pouco atrás em relação à questão da dificuldade de fazer política aqui na Madeira e dizer que... eu há pouco afirmei, foi uma afirmação, que os mecanismos para se manter no poder é que são aqueles que não são mais corretos. E, sem nos apercebermos, vieram à baila, veio logo de cima, mecanismos. Exemplo disso é o controle de alguns órgãos de comunicação social. E isso nós vimos durante muitos anos que isso aconteceu. E era uma forma de mandar para fora ou informar, bem ou mal, no fundo, aquilo que se queria informar, que se queria chegar à população. Isso aconteceu durante muitos anos. Portanto, por aí, isso é um exemplo de um mecanismo que não é correto. Do ponto de vista ético, não é correto. Posso lhe interromper? Posso lhe fazer uma pergunta? Depois Só é uma pergunta. Uma coisa é apoiar, outra coisa é comprar informação, ou seja, aquela informação que é publicada... Eu falei de órgãos de comunicação social. O meu exemplo foi um órgão Então, quando a Câmara de Santa Cruz faz um suplemento no Diário de Notícias, está a comprar a informação? Não é um suplemento. Não, estou-lhe a falar, a informação constante, onde aparece um parágrafo de um partido A ou B e depois aparece uma página... Então, quando aparece uma página inteira do JPP, foi uma compra de informação. A outra questão que se faz e que aconteceu durante muitos anos para se manter no poder é a forma como se apoia as autarquias que não são da mesma cor política. E nós tivemos a experiência de Machique durante vários anos e temos a experiência de Santa Cruz, em que o Governo Regional apoia de uma forma diferenciada e penalizadora. Se eu disser que 73% dos investimentos nas autarquias locais são para as autarquias do PSD e 27% para as autarquias que não são do PSD, já se vê a forma diferenciada que é de apoiar. Embora o Sr. Vice-Presidente tenha negado, mas é a verdade. Se analisa o PIDAR, já se vai ver a forma diferenciada dos apoios. Depois, outra questão é, fazer política na Madeira é difícil num relacionamento entre as autarquias e o Governo Regional, tal como é, e o Governo Regional muito critica a República. Ou seja, a dificuldade que o Governo Regional sente relativamente à República é exatamente aquela dificuldade que as autarquias sentem em relação ao Governo. Há falta de consideração e respeito. Isso é que é.
E quando eu falava no relacionamento das autarquias locais com o Governo Regional, tem a ver com os investimentos que se fazem, com aquilo que se promete. Daquilo que é o orçamento regional. Exatamente. Já fez essa contabilidade, Sr. Deputado? Já fiz, já acabei de afirmar que 73%... Não, está a falar de um PIDER. Não é não, então eu vou ter a oportunidade, vamos marcar um debate. Houve alteração, houve já mais e menos, é verdade, mas sabemos que a forma diferenciada e penalizadora... Para concluir, Paulo Alves. Em relação à questão e no âmbito destas quesilhas que existem entre autarquias locais, Governo Regional, a República, que talvez o Sr. Presidente da República pudesse usar a sua intervenção agora, no 10 de junho, para, no fundo, alertar para essas situações que em nada beneficiam a população, que é aquele que acabam por ser os mais penalizados. Isto é um problema. A questão da mobilidade, a questão do novo hospital, tem tudo a ver com quesilhas, com a forma como se... Nós teríamos que aceitar é a forma como se... Posso lhe fazer outra pergunta? Sr. Deputado, vai à República, o Sr. Presidente da República, o Sr. Vice-Presidente vai lá, reúne... Já vai colocar a questão. Deixa-me só dizer, o Sr. Presidente do Governo, o Sr. Vice-Presidente vai lá, reúne com o Ministro, reúne com o Primeiro-Ministro, vem satisfeito, no aeroporto de Lisboa, à saída está satisfeito e acredita que vai vir dinheiro. Chega aqui, o avião está a pousar no chão, sai, já começa a dizer mal e que foi lá e que não vão ajudar e não têm ajudado, etc, etc. Esta forma de tratar... O Governo da República, numa primeira fase, por exemplo, no caso do novo hospital... Claro, e depois ficam todos blindados quando se diz que na Madeira há dificuldade em fazer política. Ninguém está muindrado. Não, falo no geral, não digo o Sr. Deputado, que segue o Sr. Deputado, não fica facilmente blindrado. O que eu lhe queria dizer...